Ao longo da nossa vida, nos deparamos com pessoas que marcam a nossa trajetória, marcam momentos da nossa vida. Essas pessoas, às vezes, marcam por alguma coisa que falaram, ou pelo modo como falaram, ou com a autoridade, o jeito que falaram, ou às vezes marcam pelas suas profissões, ou simplesmente pelo jeito de tratar, pelo jeito de lidar conosco. Às vezes oferecem um ombro amigo para a gente falar, para a gente derramar o nosso coração, os ouvidos para nos ouvir, e nos cativam por várias e várias situações. O nosso autor da revista, cita a história de uma professora dele que empenhou-se com um determinado tempo para ensinar e estudar para que ele e outros colegas pudessem passar no concurso em uma escola. Mas a gente encontra ao longo da nossa vida médicos que às vezes nos atenderam muito bem e com uma sinceridade, com um jeito de trabalhar excelente, ou mais, além de nos atender bem, né, quando a gente acha um pediatra bom para os nossos filhos quando eles são crianças, aquele médico nos dá ali uma segurança, uma tranquilidade, né? O que ele faz, o que ele fala, a gente faz e funciona. E aí quando dá uma dor de barriga, uma febre, a gente leva lá e o que ele faz, a gente fica tranquilo que vai resolver, né? Tamanha a segurança dele. Às vezes na nossa vida, alguns professores, a gente vê assim, olha, como ele sabe e como ele sabe ensinar, né? Eu vou confessar que ao longo da minha vida não foram muitos os professores que de fato sabiam ensinar. Muitos sabiam, mas nem todos sabiam ensinar. E aqueles que sabiam ensinar ficam marcados na nossa história, né? É o professor que você senta na sala de aula e o que ele fala você consegue entender, você consegue aprender, e aqueles 50 minutos de aula ali se tornam 50 minutos produtivos. Mas aquele professor tem um conhecimento do que está falando, tem uma didática boa, um jeito bom de falar, e a gente vê assim, ele sabe o que ele está falando, eu entendo o que ele está falando, porque ele sabe transmitir também muito bem. A gente está falando nesse trimestre da vida de Cristo, da vida e obra de Cristo, e Cristo foi um excelente professor, né? Ele era um mestre por excelência. Falei de professores e às vezes a gente encontra doutores em determinadas áreas, e quando eu falo doutor não estou falando necessariamente do título de doutorado, mas aquela pessoa que conhece tão bem aquela área que ela é uma referência. Cristo conseguia ser referência em todas as áreas com as quais ele lidava. Ele tinha poder e autoridade para falar em todos os aspectos. E ele fazia isso e fazia não só com sabedoria, mas também com conhecimento. São ideias distintas, né? O conhecimento a pessoa pode ter, mas pode não ter sabedoria para falar, não saber o jeito, não saber a forma, não saber como atingir o coração daquele que se deseja atingir, né? E Cristo nos ensinou a mansidão, nos ensinou pelos seus atos a gentileza, ele tratava com carinho, com cuidado as pessoas que não tinham esperança, tratava com carinho e com cuidado aquelas pessoas que eram discriminadas pela sociedade, eram marginalizadas. As palavras de Cristo e as suas atitudes marcaram muitas pessoas ao longo da sua vida. Motivo pelo qual os evangelistas, depois de Cristo, escreveram a sua história. 3 desses evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, a gente chama de sinóticos porque eles têm uma sobreposição grande
de fatos e situações e palavras de Cristo, né? Falam e repetem. Veja, depois que Cristo morreu, ressuscitou, passados mais alguns anos, ainda haviam pessoas que tinham ouvido e que foram de tal maneira impactadas por aquilo que Cristo falou, que conseguiram repetir e escrever os evangelhos. A gente precisa ter essa noção de importância em impactar a vida das pessoas. A gente vai conseguir fazer isso se a gente estiver no centro da vontade de Deus, se a gente estiver guiados por Deus para que a gente aconselhe, ouça, para que a gente trate as pessoas. E é muito importante que a gente tenha essa noção. Eu já tive a satisfação de conversar com alguém, eu não lembro direito qual era a situação, mas eu lembro que alguém retornou e falou: naquele dia, aquilo que você me falou me marcou profundamente, me consolou profundamente, aquilo que você fez me deu segurança, me deu tranquilidade. Olha, eu peguei o rumo da minha vida por conta daquilo ali que você falou. Já tive experiência de receber esse tipo de feedback e olha, é sensacional, é maravilhoso. Não inflar o ego, não é essa a ideia, mas é maravilhoso saber quando a gente está sendo usado por Deus e quando as nossas palavras e as nossas ações impactam as pessoas. É muito bom, é muito gostoso se sentir usado por Deus, se sentir como um instrumento de Deus para levar às pessoas um conforto, uma palavra amiga, uma orientação. Às vezes a gente fala de uma forma assim, tão simplória, né? Mas aquilo chega para a pessoa, aquilo vai à pessoa como uma orientação tão forte e é sensacional. Cristo fazia isso o tempo todo, a gente vai ver que ele fazia porque ele tinha poder, porque ele tinha autoridade e porque as suas palavras e a sua forma de falar trazia esperança para as pessoas, né? Que Deus nos ajude a ter isso, né? A nos revestir do seu poder, nos revestir da sua autoridade e o que a gente fale que traga esperança para as pessoas. Essa é a lição número 2 da revista Palavra e Vida, edição número 75. A revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense. Está disponível em mídia digital no site da Convenção Batista Fluminense, batistasfluminense.org.br. Você pode acessar lá, procurar a revista Palavra e Vida, fazer o download e estudar conosco aqui. O tema dessa revista é Jesus, Vida e Obra. E essa lição de número 2, tem por tema palavras marcantes e foi escrita pelo pastor Elierme Mantaia. Bom, as palavras de Cristo, como a gente disse, foram marcantes. Ele colocou aqui 2 textos, um em João 7,46, como de referência, né? Evangelho de João, capítulo 7, versículo 46. João 7,46 diz assim: não que alguém tenha visto o Pai... Perdão, esse é o 6. 46. Responderam Jesus: jamais alguém falou como este homem. Veja que as pessoas reconheciam em Cristo uma autoridade, um jeito de falar diferente. Sabe? Quando você está defendendo a sua fé e com convicção em Cristo e com uma íntima ligação com Deus, as pessoas ouvem você falar e veem que tem um negócio diferente. O outro texto está em Marcos 1, 22.
maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Esse texto também é o texto do primeiro tópico que fala sobre tinha poder. As palavras de Cristo eram marcantes porque tinham poder. Perceba o que esse versículo nos diz. Maravilhavam-se da sua doutrina porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. A primeira conclusão que eu tiro quando eu vejo esse texto, quando eu leio esse texto, é entender que as pessoas enxergavam os escribas como alguém que ensinava, mas que talvez não soubessem o que estava ensinando, ou que não praticavam. É grave, né? Não praticavam o que estava ensinando, né? Quando Jesus falava, ninguém ficava indiferente. Todo mundo parava para ouvir Jesus falar. Mesmo aqueles que não acreditavam que ele era o Messias, paravam para ouvir. A forma, a autoridade, o jeito que Jesus falava era um jeito que chamava a atenção, despertava a atenção de todos. João 7,46, jamais alguém falou como este homem, soldados perplexos, né? E aí os fariseus ficavam irados. Por quê? Porque, como assim, soldados romanos, né? Eram romanos. Ouvindo Jesus falar, se admiravam do que ele falava e o jeito como ele falava. Meu irmão, como é o jeito que você fala da palavra de Deus? Será que você fala da palavra de Deus como alguma coisa que está longe de você? Será que eu falo da palavra de Deus como alguma coisa longe, né? Como se eu estivesse ensinando ficção científica? Um negócio assim não existe, mas se fosse, seria desse jeito. Será que é assim que eu tenho ensinado, tenho falado da palavra de Deus? Ou será que eu falo da palavra de Deus e as pessoas ouvem o que eu estou falando e veem o que eu estou fazendo e fazem um entrosamento, fazem um batimento entre o que eu estou falando e a minha vida, né? A gente precisa entender o efeito que a palavra de Deus deve fazer nas pessoas. Mas esse efeito só vai ser real, só vai acontecer se eu, falando da palavra de Deus, estiver com a minha vida demonstrando o que eu vivo, né? É isso que vai revestir a palavra de Deus de poder e de autoridade. Veja que várias pessoas na época procuravam Jesus e entendiam que Jesus falava de uma forma diferente. O nosso comentarista aqui trouxe a situação de Nicodemos. Nicodemos era um mestre da lei. O mestre da lei, veja, naquela época, não tinha-se textos bíblicos ou textos distribuídos da forma como a gente tem hoje. A gente tem a Bíblia no celular, acessa várias versões, não precisa nem comprar a Bíblia em papel se você não quiser comprar. Você tem no celular, aqui só tem uma versão, o celular tem várias, em várias línguas, você acessa. Hoje a gente tem um acesso à informação gigantesco. Naquela época não era assim. Naquela época, poucas pessoas sabiam ler e escrever e poucas pessoas tinham acesso a esse tipo de informação e cultura. E aí na sociedade tinham aquelas pessoas que eram especializadas em estudar a Bíblia, palavras, escrituras. Não era a Bíblia como esse livro que nós temos hoje, eram os escritos separados em rolos, enfim. Algumas pessoas se especializavam nisso. Jesus nos cita aqui um doutor, um mestre da lei, chamado Nicodemos. Ele era um mestre da lei, foi procurar Jesus e disse assim: Rabi, bem sabemos que és mestre
vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Está lá em João 3:2. Ninguém pode fazer esses sinais se Deus não for com ele. Sabemos que é mestre vindo de Deus. Como tem sido interpretado aquilo que você fala? Será que as pessoas interpretam o que eu falo, o que você fala, como algo que está vindo de Deus para elas, com autoridade, com poder, né? Todo homem judeu costumava comparecer à sinagoga. Jesus, quando foi lá no sábado, ele não foi como alguém que foi para aprender, mas ele foi ensinar a sua doutrina. E veja que ele falava de uma forma diferente. Era comum os mestres da lei naquela época ensinarem apenas através de repetição. Olha, eu não preciso evangelizar uma pessoa lendo a Bíblia. Assim, eu posso citar textos, eu posso falar dos textos, mas eu preciso explicar. Lembra de Filipe e o eunuco? Ele seguia, o eunuco vinha lendo os textos e entendes tudo o que lê? Não, como eu vou entender se não há quem me explique? Nós precisamos, quando falarmos para leigos, para pessoas que não conhecem a Deus, falar e explicar os textos. E Jesus, ele falava, mas não só como repetição. Não era uma mera repetição do texto escrito. Jesus falava e ensinava a sua doutrina, ou seja, ele mostrava, ele aplicava a sua doutrina à vida. É importante, quando a gente ensina a palavra de Deus, que a gente apresente às pessoas a aplicação prática na vida deles, para que elas possam entender do que se trata. Ó, João 12, versículo 49, diz assim: porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, este me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Jesus tinha essa presença de Deus de forma evidente. Era o Filho de Deus, ele e o Pai eram um, mas nós precisamos nos encher do Espírito Santo, nós precisamos ter uma comunhão com Deus, para quando a gente falar, a gente poder falar com o poder de Deus, né? O autor também coloca aqui, né? Se a gente pudesse ouvir Jesus falando hoje, né, é bem certo que a gente ficaria maravilhado, né? Muito maravilhado, tão maravilhado quanto as pessoas que ouviam Jesus naquele tempo. Não era o que Jesus falava, mas como ele falava. Ele falava com autoridade. Uma pessoa fala com autoridade de alguma coisa quando ela realmente sabe o que é e pratica e conhece profundamente. Tem um ditado popular que diz assim: saber e não fazer é a mesma coisa que não saber. Então não adianta você dizer para o outro, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro para melhorar. E você mesmo não faz e também está passando pelo mesmo problema. Não adianta. Saber e não fazer é a mesma coisa que não saber. Então a gente precisa ter a autoridade, poder, né? Mas para ter poder autoridade sobre o que eu estou falando, eu preciso ter pleno conhecimento e eu preciso estar de fato praticando aquilo que eu estou falando, né? Senão eu estou falando de uma coisa que eu nem conheço, né? Jesus tinha o poder para fazer muito além das possibilidades de qualquer pessoa, era filho de Deus, e por isso ele podia fazer muito mais coisa. O ministério profético de Jesus, né, ele ensinava com autoridade. Mateus 7, 28, 29, tem vários textos aqui, não sei se vamos ler todos, mas alguns aqui são
bem interessantes. Mateus 7, versículos 28 e 29. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Veja que Jesus estava fazendo uma coisa diferente daquilo que existia na sua época. Mateus 28, 18 diz lá, Jesus está subindo, né? Está indo aos céus, e ele falava assim, ó, todo poder, cadê? Em verdade vos digo, Mateus 28, perdão, Mateus 18. Hoje está triste, hein? Vamos acertar isso. Mateus 28, versículo 18, já é o último capítulo. Jesus, aproximando, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E aí ele dá a grande comissão, né? Jesus, ele é um profeta que é pré-anunciado lá em Deuteronômio. Se a gente for lá no livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15, diz assim, a promessa do grande profeta: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Então Jesus era esse profeta. Lá em Atos 3, 22, confirma essa aplicação dessa profecia que está lá em Deuteronômio. Atos 3, 22, disse, na verdade, Moisés, o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, ele ouvireis, e em tudo o quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos os quantos depois falaram, também anunciaram estes dias, os dias em que Jesus esteve aqui e cumpriu estas promessas, né? Lucas 13, 33, Jesus falando de si mesmo. Lucas 13, 33 diz assim: importa contudo caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Está falando de si mesmo. Ele, como profeta, ele que proferia, ele que ensinava, ele que falava dos acontecimentos vindouros, né? E falava mensagem vinda do Pai. Tem várias passagens aqui em João, e João, ele tem, como se diz, ele foca bastante na divindade de Cristo. Então está aqui João 8, versículos 26 a 28, que diz assim: muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar, porém aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Disse-lhe, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Eu imagino que naquela época as pessoas não tinham muita noção, ou não caiu a ficha de quem era Jesus e de que realmente ele era o Filho de Deus. Lucas 12, 49, porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, este tem me prescrito o que dizer e o que anunciar. Eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Então Jesus estava falando o que o Pai mandava. Lucas 14, 10. João 14, 10. João 14, 10 diz assim: não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. E outros textos aqui, Lucas 14, 24, 15, 15, 17, 8 e 20, são textos
João focou bastante na divindade de Cristo e por isso focava nessas falas de Cristo, né? Jesus também ali em Mateus 24, do versículo 3 a 35, ou mesmo em Lucas 19, 41 a 44, fala de coisas dos últimos tempos. Ele está revelando coisas que aconteceriam no futuro, né? E suas poderosas obras serviam para autenticar a sua mensagem, né? Em vista disso, tudo o povo via como profeta. Então tem aqui várias referências, Mateus 21, 11, 46, Lucas 7, 16, Lucas 24, 19, João 3, 2, João 4, 19, João 6, 14, João 7, 40, João 9, 17. São passagens em que Cristo é visto como um profeta. Bom, o segundo tópico da nossa lição fala que ele falava porque tinha autoridade. E a autoridade de Cristo se mostrou em diversos momentos. Lá em Mateus 8, os seus discípulos passaram por uma experiência muito marcante. Eles estavam num barco com Cristo e apareceu uma tempestade. E a tempestade era muito forte e chacoalhava, não sei de que tamanho era o barco. Veja, se eram 12 mais Jesus 13, talvez o barco não fosse muito grande, talvez o mar da Galileia também não fosse muito grande, não sei. Mas, enfim, a tempestade chacoalhava o barco, as ondas eram altas e ameaçavam afundar o barco, né? E eles estavam com medo. Veja que dentre eles tinham vários que eram pescadores. Então eram homens que já estavam acostumados a estar no mar. Aliás, já deveriam conhecer aquele mar mesmo. E se eles estavam assustados, pode contar que a coisa estava séria. A coisa estava preta, como se diz, né? E eles ficaram muito aterrorizados e muito amedrontados. E mesmo com o costume desses pescadores de conhecer aquele mar ali e enfrentar as suas tempestades, naquele momento eles acharam que iam morrer, né? Eles pensaram que iria morrer, né? E Jesus está lá tranquilo, dormindo no fundo do barco. Mateus 8, de 23 a 27. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Veja, quando Jesus fala de fé e ele mostra o que a fé daqueles homens poderia ter feito, né, as pessoas ficam amedrontadas, ficam maravilhadas, né? A palavra aqui, eles ficaram maravilhados. Quem é esse que até os ventos lhe obedecem? Talvez Jesus tenha acordado ali naquela simplicidade. Por que vocês estão nervosos? Olha, pouca fé. Bota pouca fé nisso, hein? Brincadeira vocês, hein? Ops, vento, calma aí. Tempestade? Já deu, agora para. E calmou-se o mar e a viagem seguiu tranquila. Sabe, muitas vezes a gente passa por situações bem mais simples, e a gente estremece de medo. Mas Cristo tinha poder e autoridade, e a autoridade dele demonstrada sobre a natureza fazia com que os seus discípulos entendessem que ele era uma pessoa especial.
Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Até os ventos e o mar lhe obedecem. Jesus já tinha dito que era filho de Deus, que ele, o Pai era um, que ele... Jesus já tinha dito. Mas sabe, às vezes a gente ouve as coisas e a ficha não caiu, né? E aí os discípulos, depois de verem esse milagre e verem outros, né? Teve multiplicação de pães e peixes, teve gente morta que foi ressuscitada, teve gente doente que foi curada, e os discípulos estavam vendo aquilo ali o tempo todo. Mas veja, em uma ação com relação, né, de controle da natureza, deu a Jesus, ou mostrou, deu não, né, que ele já tinha autoridade, mas mostrou para aqueles homens que autoridade Jesus tinha. Uma outra forma, uma outra expressão da autoridade de Cristo é sobre os demônios. Aparece em alguns pontos da Bíblia também situações em que Jesus expulsa demônios. Veja, já estamos 2000 anos depois, né? E situações como essa ainda assustam as pessoas. Algumas vezes a pessoa é levada para um psiquiatra, alguma coisa assim, para um tratamento, entendendo que o quadro é psiquiátrico, né? E algumas vezes esse tipo de tratamento não chega a lugar nenhum, porque não é químico do cérebro, não é um tratamento psiquiátrico que vai resolver, porque há demônio na pessoa. E as pessoas desde aquela época ficavam extremamente assustadas e temerosas com essa situação. E Jesus se deparou algumas vezes com demônios, né, e os expulsava. Lucas 4, 36 é o último versículo que ele cita aqui. Deixa eu ver onde começa. Lucas 4, 36, tá aqui. Cura de um demoniado em Cafarnaum, do 31 ao 37. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, os ensinava no sábado. E muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Tudo de novo. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo, e bradou em alta voz: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? E bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai deste homem. O demônio, depois de o ter lançado por terra no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos, e eles saem. E a sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança. A autoridade de Cristo também era uma autoridade sobre os demônios, sobre os espíritos imundos, aqui chamados desse jeito. A autoridade para ensinar. Jesus tinha autoridade para ensinar, a gente já leu algumas vezes aqui textos que dizia que ele ensinava com autoridade, não como os escribas, não repetindo. Essa questão da autoridade para ensinar me lembra os trabalhos de graduação, os trabalhos científicos que às vezes a gente tem que fazer, né? E aí o trabalho científico, você não pode simplesmente escrever alguma coisa, você tem que citar outros que pesquisaram antes de você, tem que usar fonte bibliográfica, porque a autoridade está neles. Veja que quando você quer falar alguma coisa para alguém, para convencê-la, né, de um pecado, alguma coisa, você usa a Bíblia, porque a autoridade está na Bíblia. Mas Cristo tinha a autoridade direta do Pai. A autoridade de Cristo era a autoridade dada por Deus. E ele ensinava com autoridade, ele falava tranquilamente. Um exemplo bem bacana dos ensinos de Cristo, que mostra a sua autoridade, está ali o Sermão do Monte, né?
ouvistes o que foi dito, não matarás, eu porém vos digo que se alguém olhar para o seu irmão com ódio, né, com raiva, já cometeu o homicídio, né? Ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, digo que se você olhar para outra mulher, né, já desejando com ela, já adulterou. Olha que coisa, Jesus dava um significado mais amplo, não limitado à letra fria da lei, ele dava um significado bem mais amplo para a palavra de Deus, trazendo o seu real significado. Enquanto isso, escribas e fariseus traziam apenas uma repetição da lei. Então ele tinha autoridade para ensinar, ele tinha autoridade sobre os demônios, ele tinha autoridade sobre a natureza e tinha autoridade para curar, né? Jesus curava em todo lugar que ele ia, tinha necessitados. Veja, naquela época não existia a medicina que nós temos hoje. A medicina era praticada por poucas pessoas, não com esse nome, com outros nomes, né? Via um filme esses dias, eu não lembro qual foi, e lembrei, eu entendi, eu aprendi, né? Que até o primeiro milênio ali, não se mexia em cadáver, porque era considerado santo, a habitação do espírito, e por isso não podia se mexer num cadáver. E aí as pessoas também não conheciam anatomia e não entendiam como o corpo humano funcionava. Quando começou a melhorar isso, quando as pessoas começaram a entender que a gente podia usar o corpo, o cadáver de uma pessoa para estudar e aprender, né, a medicina veio melhorando, mas naquela época não tinha médico. E as pessoas doentes sofriam com as suas doenças a vida toda. Cristo se compadecia destas pessoas. Aí, algumas doenças, elas colocavam a pessoa de forma segregada, de forma discriminada pelos outros. Então, os aleijados que não podiam trabalhar ficavam esmolando, quem tinha lepra tinha que morar fora da cidade, andar com um sino, leproso, né? Para que as pessoas não se aproximassem. Enfim, as pessoas que tinham doenças, elas eram discriminadas por isso. E Jesus, aonde encontrava pessoas doentes, ele as curava. Lucas 13, 12, mostra aqui um exemplo de cura, Jesus curando uma mulher na sinagoga, né? 13, a cura de uma enferma. Ora, ensinava Jesus no sábado em uma sinagoga, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serem curados, e não no sábado. Né? E aí o chefe da sinagoga criando uma confusão. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar desse cativeiro em dia de sábado dessa filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo dito ele essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Então, Jesus está aqui indo ao encontro de uma pessoa, e aqui a narrativa nem fala que ela pediu alguma coisa, ele viu, se compadeceu e curou. Em Mateus 8, a gente tem uma outra situação, porque aqui ele curou
de perto, né? Bem de perto. Em Mateus 8, ele tem uma situação bem interessante, um centurião. O centurião era um soldado romano que era chefe de uma centúria. Uma centúria é um grupo de 100. Né? Era uma fração da tropa com 100 pessoas. E esse centurião foi procurar Jesus porque o seu servo estava enfermo. Olha lá, Mateus 8, 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se um centurião, implorando: Senhor, meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo, eu vou à sua casa curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres na minha casa, mas apenas manda com a tua palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Quer dizer, ele também reconhecia que Jesus era sujeito à autoridade. Né? E tenho soldados a minhas ordens. Então ele também reconhecia que Jesus tinha autoridade, estava sujeito à autoridade do Pai, mas também tinha autoridade. Eu tenho soldado as minhas ordens e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem. Ao meu servo faze isso, e ele faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te, e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Então Jesus não precisava ter o contato físico para curar, né? E a fé do centurião fez com que ele simplesmente falasse e o seu servo fosse curado. Isso tudo mostra a autoridade que Jesus tinha, a autoridade sobre demônios, sobre enfermidades, a autoridade para ensinar, a autoridade sobre a natureza. E essa autoridade dava a Cristo uma credibilidade. Quando nós fazemos uma coisa, falamos uma coisa, e fazemos e vivemos exatamente o que falamos, as nossas ações dão autoridade para as nossas palavras. E com Cristo não era diferente. A sua autoridade também vinha desses prodígios e dessas ações que ele fazia. Por fim, terceiro tópico, diz que Jesus trazia a esperança. Né? E aí cita aqui o caso da mulher que foi pega em adultério. Esses dias a gente até estava discutindo no grupo a respeito da lei, se tinha ou não que cumpria a lei. Né? E a lei, lá em Levíticos 20:10, dizia que se uma pessoa fosse pega em adultério, as duas pessoas deveriam ser apedrejadas. Porém, trouxeram apenas a mulher a Cristo. Né? Onde estava o homem que estava adulterando com ela? Não sabemos. A Bíblia não relata, ninguém relata. Será que estava lá junto daquela multidão de homens? Pode ser, não sei. Né? Não sei. Mas João 8, versículo 7, né? Os escribas, olha lá, versículo 8, João 8, 3. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso diziam eles, tentando para terem de que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com um dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e disse-lhes: Aquele que dentre vós
estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram-se retirando um por um, a começar dos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Veja que Jesus não aprovou o que a mulher fez, né? Ele também não caiu numa discussão da lei, porque veja bem, a pena de morte não é? Jesus simplesmente usou ali de sabedoria para dizer para aquelas pessoas: aqui não tiver pecado, então atire a primeira pedra. Vocês estão acusando ela porque talvez houve uma coisa concreta, ou só porque teve uma coisa concreta, porque todos viram, porque muitas pessoas viram, mas vocês também têm os seus pecados aí, né? Então, Jesus trouxe essa esperança, ele trouxe essa palavra de misericórdia para aquela mulher, né? Será que a gente tem aplicado as leis com misericórdia, ou será que a gente tem trazido uma palavra de esperança? Quando Jesus falava, as coisas que ele dizia traziam esperança às pessoas, né? Aquela mulher, ouvindo ali a situação, teve esperança, né? E Jesus, como falei, não aprovou o que ela fez, não. Falou: vai e não peques mais. Se ninguém te condena, eu também não vou condenar. Vai e não peques mais. Não faça de novo, né? Esperança de tentar de novo e agora acertar. Por todas estas coisas, né? Pelas palavras de esperança, pela sua autoridade, pelo seu poder, sempre que Jesus falava, as pessoas, seus ouvintes, ficavam surpresos, eram impactados profundamente pelos seus ensinos e de uma forma bem simples. Jesus era simples e claro. Veja que muitos que cercavam Jesus naquele tempo não entendiam, não conseguiram entender a profundidade do que Jesus estava falando. Só depois que ele ressuscitou, que ele voltou e apareceu aos seus discípulos, que a ficha começou a cair para vários deles, né? Jesus tinha autoridade sobre a natureza, sobre as doenças, sobre os demônios, ele tinha poder e ninguém nunca havia visto alguém como ele. As palavras de Cristo eram palavras marcantes. E para a gente pensar, como tem sido as minhas palavras, como tem sido a minha maneira de falar. Quando eu falo alguma coisa, eu falo com sabedoria, eu falo baseado em Jesus, eu falo com a mesma autoridade que Cristo tinha, eu me revisto dessa autoridade, eu com as minhas ações, eu faço com que o que eu falo seja verdade, né? Ou eu falo do evangelho e faço uma coisa completamente diferente, ou seja, eu falo do evangelho e pratico uma mentira. Eu digo que o evangelho é bom, mas eu não sigo, né? Que sentido isso faz? Isso não faz sentido. Eu preciso falar do evangelho com autoridade. Para ter autoridade, eu preciso viver o evangelho. Eu preciso viver a cada dia no centro da presença, no centro da vontade de Deus, né? As palavras de Cristo eram marcantes, eram diferenciadas e eram significativas.
as nossas palavras de consolo, nossas palavras de apoio, nossas palavras de carinho às pessoas, nossas palavras de correção quando necessário, elas precisam também ser marcantes, diferenciadas e significativas, mas não sou eu que vou fazer isso por mim mesmo, nem você. Nós fazemos isso na autoridade e no poder de Cristo. Cristo é o nosso amado Mestre, Salvador e Senhor. E Ele, sim, pode e nos dá autoridade para falar. Que Deus nos abençoe a praticar a vida que Cristo quer, para viver a vida que Cristo deseja para nós, para que tenhamos autoridade no ensino e na pregação da sua palavra.